Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um videocast da Senior Sistemas. E a partir de agora temos mais um bate-papo. Vamos falar agora com Antônio Neves para falar sobre dados e segurança corporativa, é isso? É isso. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. A Senior sempre inovando, né? Não é à toa que é a líder de mercado. O evento está sensacional, um evento muito detalhado, muito cuidado em todos os aspectos e surpreendente, né? Esse evento aqui foi para marcar a história, é um divisor de águas. Parabéns, Senior. Legal, a gente fica muito feliz com o teu feedback. Bom, queria começar falando um pouco, né? A gente estava até batendo um papo aqui antes de começar a gravação, do teu início, né? Você começou ali na segurança privada, mas já liderou projetos com grandes marcas, Heineken, Coca-Cola, Foxconn, Rumo Logística, mas tudo começou lá na Prosegur. Começa na iniciativa privada na Prosegur, mas um pouco antes no Exército Brasileiro, né? Era jovem, como todo jovem com 19 anos precisa se alistar, e eu fui mais um desses jovens. Eu já cursava a faculdade à época, e aí eu fui designado para uma seleção adicional de formação, e aí eu fui escolhido entre os jovens que se alistaram para participar do curso de formação de oficiais. E aí é interessante isso, porque você com 19 anos, você acaba tendo uma responsabilidade muito forte. 19 anos liderando um pelotão com 36 soldados, sargentos, né, profissionais de defesa, e você com 19 anos de idade com essa responsabilidade. Então isso faz te amadurecer muito rápido, e aí nesse grau de amadurecimento eu fui convidado a participar num processo seletivo da Prosegur, Transporte de Valores. É um carro forte amarelo, tá? Agora todo mundo sabe o que a gente está falando. E um dos objetivos era ser oriundo das Forças Armadas ou da Força Auxiliar, Polícia. E ali começa a minha jornada, há 20 e poucos anos atrás, na área de segurança. O bicho da segurança picou a gente, e a gente vem estudando, se aprimorando e desenvolvendo atividades em ambientes cada vez mais complexos, né? Bom, a gente está falando agora de um momento em que temos muitas fraudes, muitas situações de risco, né, no ambiente digital principalmente, e é trabalho aí das empresas e também dos cidadãos, né, o CPF e o CNPJ, trabalharem para minimizar esses riscos, né? Vamos começar então pelas empresas. Não é só custo, não é só gasto. Que dica você daria para esses empresários, para as lideranças que às vezes estão nos ouvindo agora e precisam ajustar justamente esse ponto da segurança, né, da gestão de risco? Segurança não é custo, segurança é investimento. É necessário pensar como investimento. E por que não falarmos de continuidade de negócios? A gente escuta uma forma muito poética de falar: o CPF não mistura com o CNPJ, somos a mesma pessoa. Não tem duas pessoas. Você pode até ter comportamentos mais intensos ou menos intensos, mas no final do dia somos a mesma pessoa. E quando a gente fala do ambiente digital, o rastro digital que deixamos nas redes é cada vez mais intenso, cada vez mais estamos conectados, cada vez mais a gente integra, seja uma Smart TV, um telefone, aplicativo, sistema de câmera, Alexa e tantas outras derivações que pode, e tudo isso deixando um rastro e é uma porta de acesso que nos torna cada vez mais vulnerável digitalmente. E quando a gente fala de vulnerabilidade digital, a gente vai falar de CPF, esse CPF trabalha, por via de regra, dentro de um CNPJ, ainda que o CNPJ seja próprio. E dentro desse CNPJ, esse risco que o CPF traz, ele acaba impactando o CNPJ. Seja uma aplicação que a pessoa não percebeu e ela vai lá e impacta todo um sistema, derruba a folha de pagamento, derruba o próprio sistema da empresa. Eu trabalhei há pouco na Rumo Logística, como você comentou, e a Rumo Logística é uma empresa de infraestrutura crítica. É a maior operadora de ferrovias do país. Ela tem um grande impacto no PIB nacional com as exportações do agronegócio. Você imagina o cuidado que precisa ser ativo nesse ambiente, de você não prejudicar
um CPF ou um sistema privado, ou talvez um sistema da empresa, ou um acesso de uma página da internet. Não, nós estamos falando de trem, nós estamos falando de toda uma malha ferroviária que pode parar o escoamento de grãos do país, do Brasil, que tem a sua grande relevância não só para o país, mas para o mundo. Se a gente fala que 1 a cada 10 pratos é feito aqui no nosso país, né, exportado pelo nosso país, você imagina o potencial da maior infraestrutura ferroviária. Então, cuidar disso é nesse sentido. Então, aquela pessoa ou empresário que não pensa e não enxerga a segurança, a proteção, o controle de dados como um investimento, ele está fadado a descontinuar o negócio dele. Ou seja, o investimento em segurança é também uma geração de valor para essa empresa, né? É preciso ter esse olhar, né? É preciso ter esse olhar, a geração de valor, e por que não falar de EBITDA na veia? Porque uma vez que você deixa de ter, ou você tem que recorrer a um valor para corrigir aquela possibilidade de fraude ou aquele problema que você enfrentou, você está claramente tirando do seu resultado de negócio. Então é preciso investir, é preciso monitorar, é preciso ter a cultura constante de observação na proteção do negócio. E como transformar as informações de segurança em indicadores acionáveis, em dados realmente palpáveis que possam ajudar na tomada de decisões? Olha, hoje mesmo você não é a primeira pessoa que pergunta isso, que é um ambiente que eu acredito muito. Eu separo em algumas frentes. A primeira frente é a coleta de dados. Como é que você coleta os dados? E aqui está a parte mais rica da informação. A coleta de dados. Se você coletar esse dado mal, você vai ter um resultado ruim. Segundo ponto é a integração do sistema. Tudo hoje é um device, tudo hoje é uma porta de entrada de informações ou informes. Você precisa processar essa informação através de uma integração do sistema. O terceiro passo, eu julgo que é esse processamento. Como é que você começa a traduzir todas essas informações e informes em produção de conhecimento? E aí, por fim, uma vez processado, você tem ali o resultado do que você quer ver. Essa é a resposta. O que a gente precisa ver vai muito de cada empresa e para cada profissional, mas o caminho, bem resumido, eu julgo que sejam essas 4 etapas. E a produção de conhecimento, ela traduz ali o que você precisa ver, monitorar e controlar. O PDCA, né? Você sempre manter ativo ali em termos de administração isso. Então eu vejo, olha, saber quantas pessoas entrou no meu ambiente através de um controle de acesso é importante? Depende. Digo, onde eu trabalhei, que é muito importante. Saber o que acontece nas câmeras de forma integrada é importante? Sem dúvida, é importante. Mas qual a velocidade de processar isso e qual indicador você quer tirar disso? Essa resposta é a produção de conhecimento que vai te dar. Então você tem diversas informações que precisam ser tratadas, precisam ser produzidas e precisam gerar dados. Mas o mais importante, ela tem que estar conectada à estratégia do negócio. Se ela não estiver conectada na estratégia do negócio, é mais um indicador bonito na parede, talvez até colorido, fica bacana, que não vai te servir para nada. E nesse processo todo, a inteligência artificial tem um papel muito legal hoje em dia, né? As pessoas têm medo de inteligência artificial, né? Eu escuto muito falar que a inteligência artificial vai tirar o fator humano do circuito. Eu não penso assim. Naturalmente, a inteligência artificial, ela te traz uma velocidade de processamento cada vez mais rápida. E eu acho que é isso que nós temos que aproveitar da inteligência artificial. Mas lembra do primeiro pilar que eu trouxe, que é a coleta? Se treinarmos mal a inteligência artificial, ela vai responder mal. Se os prompts não estiverem adequados à realidade que a gente precisa da resposta, ela não trará a resposta adequada. Eu acredito muito na aplicação da inteligência artificial, mas como um mecanismo de aceleração de você processar as informações. Isso não substitui o ser humano, isso não substitui a carga de você treiná-la, mas isso, sem sombra de dúvida, acelera demais e você vai ter um profissional mais disponível
para traduzir aqueles dados, aquelas informações em estratégia de negócio. Tem algum exemplo que te vem à mente quando a gente fala de IA aplicada na segurança? Vários exemplos. Vou falar um pouco da minha última experiência na ferrovia. Nós começamos a analisar comportamentos humanos. No final do dia, o que a IA faz é analisar comportamentos. Comportamento humano se repete com uma frequência. O que nós identificamos através da proteção do patrimônio foi identificar comportamentos que, combinados, chegavam a um efeito causa X. Então, o que nós fazíamos ali era enxergar os comportamentos e isolar um para que não tivesse o resultado daquele comportamento. Me dá um exemplo prático. Vamos aterrissar a aeronave, né? Tá voando muito isso. A gente via lá que condições climáticas, condições de iluminação, condições de transporte de algum tipo de grão, de algum congênere, ele chamava a atenção de determinado grupo criminoso. Se eu tenho um problema de data, hora, local, temperatura e também iluminação, e isso não acontece todo o tempo, por que eu não processar através da IA os comportamentos que se repetem para eu poder atuar aonde e no local e na hora em que realmente você tem a evidência do problema? O processamento da IA é rápido e isso faz com que você tenha uma celeridade muito maior de você alocar o recurso em tempo certo. E quando você aloca recurso em tempo certo, você não tem desperdício. Não tem desperdício, é resultado na veia. Você diminui seu custo e você aumenta o seu resultado de negócio. Essa é uma aplicação prática e real que eu vivi há pouquíssimo tempo atrás na ferrovia. Ou seja, é uma maneira, né, um exemplo claro de como você integra processos, pessoas e tecnologia. É isso? Vamos falar um pouco de facilities com IA? Quantas vezes a gente na pandemia nos vimos com a necessidade de controlar ambientes e a gente não tinha o processamento dessas informações. A gente tinha que olhar a câmera, olhar quem entrou no ambiente, recorrer à lista de pessoas para saber quem teve contato com quem. E hoje, com a IA atuando, tenho muita certeza que tudo integrado, câmera, controle de acesso, ocupação de espaço, todas essas informações caindo num único funil. Quem esteve com o Rodrigo? Ah, foi A, B, C, D. Ok. Vamos ver se essas 4, 5, 10, X pessoas têm algum problema? Imagina a velocidade de processamento disso. Hoje é possível, mas há cerca de 5 anos atrás, a gente nem falava de IA. Falava de analítico, ainda estava muito incipiente ainda a aplicação de IA. Não era tão popularizada. Tão palpável como também. Tão palpável, né, como é hoje. Então a IA veio para ficar, ela tá para ajudar a gente, ela tá para potencializar os resultados e mexer sim no ponteiro da continuidade de negócios. Tem alguns especialistas que dizem que é preciso também tomar um pouco de cuidado com as informações que você coloca numa inteligência artificial generativa, por exemplo. Queria que você também repercutisse esse ponto e aproveitasse para compartilhar as boas práticas que você adota. Olha, é difícil, talvez eu avance em algo que o pessoal aqui vai mandar pedrada depois, mas eu vou arriscar. Nosso problema cultural, eu amo o meu país, adoro o Brasil, não quero deixar o meu país por nada. Mas nós somos uma cultura muito do jeitinho. Quando a gente fala de aplicação de IA, a gente está falando de IA profissional. IA profissional requer desenvolvimento, requer investimento, requer pagamento. Não confunda o ChatGPT como IA para negócios. Ela ajuda, ela corrobora, mas ela não responde tudo. Então, quando a gente está num ambiente em que não tem controle, em que as informações, você não tem a garantia que aquele processamento vai ficar num ambiente seguro, ela te leva a uma condição de você sofrer a própria fraude dele. E um ponto adicional a isso é a questão do quanto você está treinando a IA. O treinamento da IA é o ponto mais importante. Pode ser o próprio ChatGPT gratuito que a gente tem nos nossos smartphones. Se você não treinar o ChatGPT da maneira que você quer a resposta, vai ter resultados inapropriados. Você tem que definir os prompts. Eu levei na ferrovia algo próximo de 6 meses para treinar uma IA, que era uma IA nativa para a ferrovia, só via ferrovia.
Imagina um chat GPT com diversas inserções, com diversas capturas das mais variadas natureza e a perda de foco que se acontece, e ainda você insere um prompt que não é o mais adequado. Crie alguma coisa, você dá um bug no sistema. E aí você tem uma falha de resultado. E a gente culpa a IA. Eu acho que não é a IA, eu acho que é essa peça entre a mesa e a cadeira, muitas vezes, que treina o sistema de maneira errada e o resultado não vai ser perfeito. Essa é a minha opinião. Agora que os colegas vão mandar pedrada, eu já sei, mas tá tudo bem. Bom, a gente tem um cenário aqui no Brasil hoje da LGPD em vigor, e muitos dos problemas de segurança foram, digamos, sanados a partir dessa lei. Perfeito. No entanto, é algo que causa uma certa polêmica quando a gente vai escalando e trabalhando aí com outros cenários, né? Redes sociais, a gente tem muita essa discussão, né? Enfim, poderemos ficar aqui elencando durante algum tempo esses exemplos. Queria que você falasse um pouco desse cenário daqui para frente. Tem algo que de repente ficou descoberto, né? Depois de LGPD, que você acha que pode se tornar um risco daqui em diante, até com essa coisa da IA se tornando mais presente na nossa vida? Qual que é a avaliação que você faz? O grande problema da legislação é que ela não acompanha e nunca irá acompanhar a velocidade da tecnologia. Nós nunca estaremos 100% cobertos, porque a transição da tecnologia ela é muito mais acelerada do que a regulamentação legal. Isso é assim desde sempre. E no momento mais tecnológico, isso fica cada vez mais desafiador. Vamos lembrar que a LGPD, eu não sei exatamente o quanto tempo de promulgação, mas ela não é de hoje. Nós já estamos discutindo ela há quanto tempo? 5, 10 anos, talvez? Acho que não muito mais do que isso. Não me arrisco a dizer em termos de promulgação, mas já não é de hoje. E ela foi se ajustando bastante para processos que não acompanham a condição da tecnologia e nunca acompanharão. E para isso está o legislador, para corrigir esses desvios. Agora, é importante ter a legislação, é importante a gente estar no arcabouço jurídico, é importante a gente estar atento, mas é importante também termos a noção que tudo nasce com o ser humano e tudo há limitações. O problema é que a gente quer ter regra em tudo e a gente esquece o princípio básico, que é o princípio dos bons costumes, o princípio da ética, da moralidade, o princípio de respeitar o outro. Se nós seguirmos esses 4 princípios, acho que muito do que se propõe a corrigir a LGPD vai estar necessariamente corrigido. Tem uma palavra que hoje falta um pouco nas pessoas: respeito. Se a gente tiver a palavra respeito mais presente nas nossas relações, olha, eu acho que a LGPD está tranquila para mais 15, 20 anos. Só para aproveitar para pontuar, Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018. 2018. Estamos falando de 7 anos já. Né? Eu estava na dúvida entre 5 e 10 anos, então estamos falando de 7 anos. E uma legislação que foi promulgada há 7 anos, que possivelmente venha de um projeto de lei de pelo menos mais 3 ou 4 anos, se tramitou muito rapidamente. Então, quando o legislador declinou ela, né, quando ele pensou nela, é uma realidade de 10 anos atrás. A inteligência artificial, nesses últimos 6 meses, 1 ano, o quanto ela avançou. Eu tive agora, há pouco tempo agora, voltei sábado, numa feira em New Orleans, nos Estados Unidos, onde o tema central da feira era a aplicação de inteligência artificial para os processos de segurança. A gente vê a condição generativa numa velocidade, numa transição, numa transformação. Eu estou falando de um cenário dos Estados Unidos que já está chegando aqui no Brasil. E que a LGPD nem imaginava que isso ia estar nesse cenário. Então, assim, de novo, se nós pensarmos que a legislação vai acompanhar o avanço tecnológico, ou se nós acreditarmos que o avanço tecnológico tem que estar pautado na legislação, a gente vai tirar o crescimento tecnológico e, por que não falar do desenvolvimento do Brasil, do nosso país, aqui do mapa do mundo. A gente não pode travar uma coisa. Volto de novo, respeito.
Minha próxima pergunta era justamente sobre as tendências. Então, você acabou de falar de um evento, né? Quais são as tendências que as empresas precisam ficar de olho quando a gente fala de segurança digital? Tem um beabá ali, um feijão com arroz bem temperado que não dá para esquecer, mas eu imagino que deva ter muita coisa nova surgindo também, né? Tem. Bom, eu estive na ASIS International, chama-se Global Security Exchange. É uma feira que tem anualmente, esse ano foi em New Orleans, é uma feira que acaba indo para vários estados. Ano passado foi em Orlando, esse ano em New Orleans, ano que vem em Atlanta. E aí você começa a enxergar um pouco de tendência. O tema central da feira esse ano foi a aplicação de inteligência artificial. Esse foi o eixo central da feira. Então, batendo muito. Mas uma coisa que eu vi muito presente nas diversas soluções apresentadas era a integração entre sistema com a camada de inteligência artificial. E aqui eu vou fazer um recorte, né, com um pouco de Java aqui para a Sênior, porque a Sênior já vem transitando muito forte nisso, na integração entre sistemas, na integração entre os devices e também na aplicação de inteligência artificial. Mas eu vi numa volumetria muito maior. Eu vi equipamentos como drone, né, equipamentos que hoje é presente aqui, mas com camada de inteligência artificial. Eu vi aquele drone dog aplicando, eu vi câmeras, eu vi controle de acesso, eu vi tudo isso dentro do mesmo ecossistema trabalhando em stands separados, mas que se integravam entre si, em alguns stands concorrentes e falando da mesma solução e trazendo a IA como um grande processamento de informação para a resposta dessas soluções. E aí uma das coisas que me chamou a atenção especificamente foi enxergar a tendência do processamento da informação na borda, e não o processamento da informação centralmente, como é muito comum na nossa cultura. Então você tem hoje uma grande camada de processamento nas bordas, localmente, lá no device da ponta, traduzindo já o que eles querem capturar como objeto de informação e trafegando só o que importa. Isso reduz muito a questão de comunicação. E num mundo e num momento que informação é tudo e velocidade conta muito, transitar menos me parece mais inteligente do que trazer tudo para um eixo central e processar aqui. Esse foi um pouco da feira que a gente teve de experiência na semana passada. Bom, falamos bastante das empresas. Vou aproveitar aqui para falar rapidamente sobre os CPFs. Vamos falar sobre as CPFs. pessoas. Que dica você daria aí para o pessoal, independente das gerações? Aqui a gente está falando bastante, né? Vira e mexe, a gente acaba entrando no tema geracional, né? Os conflitos de gerações. Eu acho que não há nenhum outro momento histórico de tantas gerações trabalhando simultaneamente no mesmo espaço. Uhum. Isso é incrível. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco dessas boas práticas, né? A gente até pincelou brevemente ali relacionando com o IA, mas vamos falar aqui o português bem claro. Práticas que você adota, práticas que você recomenda para as pessoas quando a gente fala de segurança digital, quando a gente fala de segurança num geral, mas dentro desse contexto de transformação digital, né? Olha, primeiro a consciência, né? Vamos trazer para a camada mais simples, mais didática da coisa. A gente, por vezes, talvez, né, as pessoas que estejam nos assistindo, que tem lá a sua câmera dentro de casa, simples, não? Talvez a sua senha seja admin 123. Isso não gera proteção. E eu dei esse exemplo porque isso se repete em tudo. É aniversário do filho nas contas de rede social, é uma senha do banco que você coloca um aniversário, uma data de comemorativa que é clara tudo, sem contar que, por natureza, a gente aplica a mesma senha em tudo. Né? Seus 300 acessos nas mais variadas plataformas, que poderia ser único, não. Se aplica a mesma senha e colocam uma camada no celular para quando você só olhar para ela, claro que tem todo um processamento, ela já habilitar. Tudo que te facilita, facilita o outro também. Quando a gente vai para golpes cibernéticos, quando a gente fala de utilização de rede social, a gente vê um crescente problema de sequestro. E sequestros fakes, por exemplo, muito presente no dia a dia. Então, imagina, você tem a sua mãe, você vai no cinema, você desliga seu telefone porque você quer prestar atenção no filme, mas você posta no cinema com a minha digníssima, querida namorada, esposa, filha, com quem você quer, e desliga o telefone.
Aquele malfeitor que tem o teu contato, sabendo que você está no telefone desligado ou que você está no telefone, ele vai ter 2 horas para atacar qualquer pessoa da sua família sem que a pessoa nem consiga fazer comunicação com você. Eu acho que, sendo muito, muito basilar, muito sem conceito, nós nos permitimos a uma vulnerabilidade que nós não precisaríamos estar. Acho que repensar a forma de todo o aspecto de se comportar, eu acho que é mais do que importante. Seja na questão de utilização de senha, na questão de utilização de redes sociais. Não há necessidade de eu, neste momento, postar que eu estou aqui. Eu posso fazer daqui a meia hora, daqui a 1 hora, quando eu sair daqui. O post é o mesmo. As curtidas serão as mesmas. Nada precisa ser tão imediato, né? E aí, claro, as outras questões de segurança de banco, senhas de acesso, e-mails e tantas outras variações que a gente se coloca numa condição de vulnerabilidade sem necessidade. E é aquela coisa, né? Por que você faz uma coisa no ambiente digital sendo que você não faria no ambiente físico, né? Fora dele. Eu não consigo chegar nessa resposta. Se alguém conseguir, por favor, me manda para mim a resposta, que eu sou curioso, porque a gente às vezes fala tanto de uma coisa num ambiente e despreza tanto essa mesma coisa em outro. Na empresa, no CNPJ, a gente está falando de CPF, mas a gente é tão cuidadoso no cuidado do ambiente que a gente trabalha, e no nosso ambiente privado a gente não fecha nem a porta de casa, a gente fica vulnerável. É desequilibrado isso. Antônio, a última pergunta para você é a seguinte: qual que é a jogada de sucesso para a gente equilibrar inovação, tecnologia e pessoas? Bom, eu acho que estar sempre presente em ambientes de conhecimento. Essa feira que a gente está aqui é um ambiente claro desse. Não sei nem se é uma feira, né? É uma experiência isso aqui, experiência do consumidor. Aqui eu me conectei hoje, eu fiz uma palestra aqui, foi super bacana, mas eu me conectei hoje com pelo menos 14 pessoas, que eu anotei, troquei cartão e tal. E eu vou dar mais uma rodada, eu vou chegar às 20 fácil. Essas 20 pessoas a gente trocou, teve conteúdo, aprendi com ela, troquei um pouco, e eu sempre procuro estar em feira, sempre procuro ler muito, sempre procuro estar antenado nas tendências de mercado. Tudo serve? Não, nem tudo serve, mas a experiência te traz o conhecimento, e o conhecimento te gera uma condição de você estar mais preparado para respostas que precisam ser imediatas. Então, se eu posso dar alguma dica para estar um pouco mais preparado enquanto profissional, o que eu uso para mim é estar preparado nesses ambientes de conhecimento. Se conecte, tome um café com alguém, faça um network, troque cartão, ouça, seja ouvido, né? Troca, é importante fazer isso. E acima de tudo, né, tenha ambientes em que te tragam conhecimento de qualidade. Aquele conhecimento do boteco é muito bacana, né? A troca no boteco é sensacional, mas ele não te traz um conhecimento para você aplicar no dia a dia, né? Ou se traz, eu ainda não conheci. Antônio, eu quero muito agradecer a sua participação aqui na MaskTech. Deixa aí os seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo contigo pelas redes sociais. Legal, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns mais uma vez por esse evento. E é muito fácil me encontrar através do LinkedIn. Antônio Neves, tá? É muito tranquilo encontrar lá. E eu fico aguardando aí algum contato e a troca futura aí com o público que nos assiste. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, e para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Aproveite para seguir a Senior Sistemas nas redes sociais. A gente se fala, até a próxima. Tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas.